Bom dia, galera, beleza? Então, eu sou o professor Ivan. Vocês são novos na escola, né? Eu sou professor de Química. Eu vou trabalhar esse semestre com vocês da seguinte maneira. Tem aquelas aulas, aquelas lives, só que eu vou usar essas lives mais para questão de tirar dúvidas de vocês, correto? Porque a maioria não consegue entrar, trabalha até tarde, fica complicado, chega em casa cansado. Então eu decidi que eu vou fazer isso. Eu vou usar elas mais para tirar dúvidas e vou ficar enviando para vocês esses vídeos, esses pequenos vídeos de 7, 8 minutos por semana, né? Para vocês assistir a qualquer momento, que é o que está relacionado aos nossos assuntos desse semestre, beleza? Então eu acho que vai ficar mais tranquilo assim. Mas também, se tiver dúvida, se quiser me mandar mensagem no privado, pode pegar meu número e pode mandar, que é tranquilo. Isso aí para nós é moleza, beleza? Então, assim, o primeiro assunto que a gente vai ver dentro da química é sobre a matéria. Definição de matéria é bem simples. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, essa caneta que eu estou segurando é matéria, esse caderno é matéria, esse notebook é matéria, certo? A mesa é matéria, a cadeira é matéria, a água é matéria, o ar é matéria. Ou seja, tudo isso é matéria. Por quê? Apresenta uma massa e ocupa lugar no espaço. Quando eu falo ocupa lugar no espaço, é a nossa volta, beleza? E as matérias, as substâncias, elas podem ter duas propriedades, que a gente chama de propriedade geral da matéria e propriedade específica da matéria. É bem simples. O que é uma propriedade geral? É que pode ser para qualquer uma. Por exemplo, uma propriedade geral, a divisibilidade, ou seja, dividir. Eu posso pegar essa caneta e posso dividi-la. Eu posso pegar esse caderno e posso dividi-lo, certo? Então, isso é uma propriedade geral. Essas duas substâncias têm essa propriedade. Que mais? O volume. Eu coloquei 300 ml de água, eu coloquei 300 ml de suco, eu coloquei 300 ml de qualquer outra coisa. Ou seja, é característica de mais de uma substância? É uma propriedade geral. Agora, específica, não. Propriedade específica é só dela. Só aquela substância tem aquele valor. Por exemplo, o ponto de fusão, que na química a gente chama a passagem do estado sólido para o líquido, quando uma substância passa do sólido para o líquido, cada substância vai ter o seu valor específico para mudar. Por exemplo, a água é 0. O ferro, por exemplo, é mais de 1000 graus. Ou seja, são temperaturas diferentes. Então, o ponto de fusão seria uma propriedade específica. Assim como o ponto de ebulição, que é quando a substância passa do líquido para o gasoso, cada substância vai ter o seu valor específico. Então, também é uma propriedade específica. Beleza? Então, temos as propriedades gerais e as propriedades específicas. Geral pode ser para qualquer substância. Específica é única dela. Tranquilo. Tá, falando de matéria. A matéria se divide em 3 estados físicos. Ela pode estar no estado sólido, ela pode estar no estado líquido, ou ainda ela pode estar no estado gasoso. Certo? Sólido, líquido ou gasoso são os estados físicos da matéria. Beleza. Só que a substância pode mudar, por exemplo. Ela é sólida, ela pode virar líquida, ela pode virar um gás. Ela é gás, ela pode virar líquida, ela pode virar sólida. E assim por diante. Exemplos disso é a água. A água, naturalmente, ela é líquida. Se eu colocar ela no freezer, ela vira sólida. Se eu colocar ela para aquecer, ela vai virar gasoso, beleza? E é o que a gente vai ver aqui, ó, inclusive até a atividade dessa semana e provavelmente da semana que vem também, que são essas mudanças de estados físicos da matéria. Elas têm alguns nomes especiais. No próprio formulário de vocês tem aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ó. Aí, ó. Mesmo esqueminha. Fusão, solidificação. A gente vai aprender agora o que é cada um. É bem tranquilo. Se eu tenho, por exemplo, uma substância no estado sólido, ela vai passar para o estado líquido. Tipo gelo, tirei ele do freezer, ele derrete. Ele vai passar para o líquido. Como é que chama esse processo? É a fusão. Correto? Eu tenho uma substância no estado líquido e ela passa para o gasoso.
ela vai sofrer uma vaporização. Só que a vaporização, ela se divide aqui, ó, em evaporação e ebulição. Qual a diferença das duas? Bem simples. Ambas passam do líquido para o gasoso. Então, dentro da vaporização, a diferença é que a evaporação é um processo natural. Por exemplo, vamos supor que chove e forma uma poça d'água. Com o passar do tempo, essa poça d'água vai evaporar. É um processo natural. A ebulição você tem que provocar. Por exemplo, você colocar a água no fogo, ela vai borbulhar. Ou seja, esse processo é chamado de ebulição. Evaporação natural. Ebulição, você que causa aquilo. Colocou lá no fogo, ela borbulhou. Certo? Tá passando para o gasoso também. Isso é uma ebulição. E a última mudança para cá é quando passa direto do sólido para o gasoso. É raro, tá? A maioria das substâncias sólidas primeiro passam para o líquido e depois que passam para o gasoso. Mas tem exceções. Tem substância que vai direto. Esse processo chama sublimação. E é o mesmo nome do contrário, ó. Quando ela está no gasoso, ela volta direto para o sólido, sem passar pelo líquido. Também é chamado de sublimação. Vou dar 2 exemplos. Por exemplo, a naftalina, aquele remedinho de matar barata, certo? Aquele comprimidozinho. Ela está no estado, aquela bolinha, né? Ela está no estado sólido. Se você deixar ela dentro do seu guarda-roupa, com o passar do tempo, ela vai diminuindo de tamanho. Então ela vai estar evaporando. Mas na verdade ela não vai estar evaporando, ela vai estar passando para o gasoso, certo? Ela não passa pelo líquido, porque ela não molha o seu armário. Então ela passou direto do sólido para o gasoso, isso é a sublimação. Outro exemplo é o gelo seco. O gelo seco, ele é feito através de um gás, que é o CO2, que é o gás carbônico. Beleza? Ó, é um gás, ele é resfriado, esse gás, a temperatura bem baixa, ele vai vir um sólido, sem passar pelo líquido. Ou seja, esse sólido é o gelo seco. Você tirou esse gelo seco de uma temperatura bem baixa, ele faz o quê? Ele vai começar a soltar uma fumaça. Quem já viu o gelo seco sabe. Ele vai começar a soltar uma fumaça, porque ele está passando do sólido para o gasoso. Então isso é chamado de sublimação. Beleza? E do gasoso para o líquido? Condensação. Exemplo básico. Quando a gente está tomando banho, o espelho dentro do banheiro ele fica todo embaçado. Por quê? Tá quente. No chuveiro tá saindo o vapor de água, né? Esse vapor de água tá pegando lá no espelho, que tá frio, tá tendo um choque térmico. Esse vapor ele tá condensando, tá passando para o estado líquido. Beleza? E do líquido para o sólido, eu pegar a água, colocar no freezer. Esse processo é chamado de solidificação. Ok? Para finalizar, tá acabando. Todos esses processos que eu expliquei para cá, eles só acontecem com o aumento da temperatura. Ou seja, tem que aumentar a temperatura. Para o gelo derreter, a temperatura tem que aumentar. Para a água virar gás, gasosa, passar para o estado gasoso de vapor, ela também tem que aumentar a temperatura. Beleza? E todos os processos contrários para cá, tipo do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido e do gasoso para o sólido, só acontecem com a diminuição da temperatura. Exemplo prático. Se eu pegar a água e colocar ela no freezer, a temperatura ela vai diminuir. Ou seja, diminui a temperatura, mudança de estado físico. Beleza? Então esses são os nomes das mudanças de estados físicos. Fusão, vaporização, que está dividido em evaporação e ebulição. Sublimação, voltando. Sublimação novamente. Condensação e solidificação. Beleza, galera?